Paz e graça, queridos, e você aqui. Glória a Deus. Queremos ser santos, queremos ser separados, queremos ser como Tu és, ó Deus. Paz e graça, queridos amados irmãos. O tema de hoje é família, projeto divino. E nesse tema nós vamos falar sobre a masculinidade tóxica. O texto que nós vamos usar é 1 Pedro, capítulo 3,
versículo 7, que diz o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que o homem ele tem que dar honra à mulher, com o vaso mais fraco, dando honra à mulher com o vaso mais fraco. Já falei aqui que a mulher ela é mais forte do que o homem, né? Um abraço ao nosso pastor Cerqueira, aqui na live. A mulher ela é mais forte do que o homem. A estrutura da mulher ela é mais forte do que o homem. Por exemplo, se o homem ele tiver com dor de dente, nesse pastor Cerqueira, o mundo acaba. Mas a mulher não. A mulher ela pare hoje e já quer ir lavar os pratos amanhã, né? A mulher ela tem toma um talho, ela não está nem aí. E os homens ele tem uma preposição muito grande à dor. Então não é isso que o apóstolo Paulo está falando, que a mulher ela é mais frágil no sentido de a sua estrutura, né? Não da estrutura física em si, né? O homem também ele tem uma força maior do que a mulher. A Bíblia fala como mais fraco, como sendo vós seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, o que o homem ele faz, ele vai impedir o homem de Deus, se ele não honrar a varoa, as orações dele não vai ser impedidas por Deus, né? As orações deles vão ser impedidas por Deus. Então, a Bíblia fala que um ao outro ajudou e o seu próximo disse, esforça-te. Porque, gente, entra a questão também da questão da hombridade. É um assunto que eu tenho falado aqui no Instagram, é um assunto que eu tenho falado nas minhas redes sociais, e vou continuar falando esse assunto porque muitos pastores têm falado, também o Espírito Santo me posicionou para falar, para poder ajudar algumas pessoas, né? Para poder dar um acalento, um alento, uma direção, um norte a algumas pessoas. Então, a Bíblia diz que a mulher ela tem que estar sujeita ao marido, e o marido tem que amar a mulher. Agora perceba que existe no subtema que eu coloquei na descrição, a masculinidade tóxica, né? Aquela masculinidade que, digamos que o homem maltrata a mulher, maltrata o filho, o homem, digamos que ele só é homem, né? Como ele faz coisas brutas, absurdas, enfim, é o excesso de masculinidade, né? Então a Bíblia fala que um homem tem que honrar, né? Dar honra à mulher, não a masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica que tive aí é o cara que realmente infelizmente tem isso, a misoginia, homens que que maltratam mulheres, homens que machucam mulheres, né? E tudo isso foge do plano bíblico, tudo isso foge do plano espiritual, tudo isso foge do plano de Deus, né? Agora, é sabido, é notório, é fato que quando o homem ele honra a mulher, né? Deus honra ele. Agora perceba o seguinte, que essas coisas, infelizmente, acontecem das pessoas que não conhecem a Deus e muitas das vezes pessoas que conhecem Deus também, né? Que infelizmente o mundo não saiu dele, né? Masculinidade tóxica é aquela masculinidade, digamos, adoecida, né? Então você tem que ser um homem sim de Deus, né? Conforme os parâmetros de Deus. Um homem que tenha que se decidir, se impor, falar aquilo que tem que falar da forma correta, né? Não deixar essa masculinidade tóxica, né? Ao ponto de usar mulheres, né? Por exemplo, as pessoas do mundo, né? O homem só é homem se tiver 2, 3 mulheres, né? Aquela figura que o bispo J.B. Carvalho falou, desenvolveu no seu estudo científico, ali como começou aquela revista Playboy,
né? O playboy, o Mauricinho, né? Aquele cara que ele conquista tudo, você conquistando uma e outra, né? E para fazer o seu troféu, e é o cara que é um pouco mais, digamos, bruto, imbecil, chamado a masculinidade tóxica. E Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha dessa maneira, né? O marido e a mulher são a mesma coisa, né? É interessante que a Bíblia fala que venerado entre todos seja o matrimônio. Venerado entre todos seja o matrimônio. Então, perceba que Deus ele tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas, na sua vida, né? Agora, portanto, você precisa estar fazendo e trazendo o reino de Deus para a sua família. Eu sempre falo que muda a história, gente, não é um grupo de igreja. Eu conheço igreja que tem 1 milhão de gente e não muda de história nenhuma. Mas eu conheço igrejas, pequenas igrejas, que com 20, 30, 40 pessoas, que muda a história de bairro, muda a história de sociedade, enfim. Tem que ser assim, né? Dando honra, né, ao vaso mais fracos e as orações para não ser impedidas, porque algo impede a oração, né, dos homens em relação a isso, né? E agora é necessário que, como diz lá em Timóteo, né, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7, no versículo 7, algo muito interessante, muito pertinente, muito contundente, né? 1 Timóteo 1,7, que diz o seguinte, 1,7. Querendo ser... 1 Timóteo, meu Deus. Querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. O Timóteo 3,7. Para que diga a verdade em Cristo e não minto, fui construído pregador de apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Ou seja, você precisa ter coragem para romper, né? Você precisa ter coragem para romper. Então, o apóstolo Paulo ele tinha uma visão, né, que é uma visão altruísta, uma visão poderosa na fé para romper. Porque, gente, o cristão ele precisa romper com os paradigmas, romper com os protótipos, né, que estão aí no mundo. Eu mesmo gosto muito de histórias de fé, história de celebração, história onde Deus usa as pessoas para mudar os ambientes que venham assim estar de acordo com a palavra de Deus, né? Então, o homem de Deus, ele é chamado para poder mudar o ambiente. Não adianta estar dentro de igreja, gente, não adianta estar pregando, né? Não adianta estar evangelizando se eu não mudo o ambiente. O cristão tem que mudar o ambiente, o cristão tem que mudar o seu bairro, a sua cidade, a sua rua, a sua casa, né? Quem assistiu aquele livro Quarto de Guerra sabe a força que o cristão tem, né? Então esse é o papel do cristão, né? Então essa é a proposta do cristão. O cristão ele é chamado para poder fazer a diferença. O cristão não está aqui apenas para ser mais um. Não, o cristão ele é chamado para fazer a diferença, né? E perceba que o cristão ele é fundamentado, né? Ele é fundamentado pelos ensinos de Cristo. O cristão ele é fundamentado pelos ensinos de Cristo. O cristão não é fundamentado pelos anseios. É fundamentado, né? Então ele é fundamentado pelos ensinos de Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança da glória. Então, pessoal, esse é o fundamento, né? Nós estamos com essa série aí, que já falamos sobre vários pontos, né? Nossas lives sobre a questão da família, de hombridade, né? Marquei a live para agora
às 15 horas, né? E eu espero que essa live venha abençoar a vida das pessoas. Ela vai estar lá no YouTube, né? E quero que Deus venha abençoar grandemente, né, a vida de todos vocês. Então você precisa ter coragem para romper com as amarras do passado, romper com o pecado, romper com aquilo que afasta você de Deus. Você precisa romper isso, né? Romper com aquilo que afasta você de Deus. Coragem para melhorar. Gente, nós podemos melhorar cada dia. Nós devemos ter esse princípio de querer melhorar a cada dia, né? A gente tem esse propósito de querer melhorar a cada dia, né? E coragem e atitudes certas em relação, né, à sua família. O que é que você pode fazer para a sua família? O que é que você pode fazer para melhorar a sua família? Qual atitude? Eu falei ontem num vídeo sobre você abrir uma campanha, né? Se tiver um demônio, um bicho perturbando a sua família, você manda embora em nome de Jesus. Você faz igual aquele filme Quarto de Guerra, você se levanta, pastor, mas ninguém se levanta não, se levante você, declare você, use sua boca é uma arma que você tem, né? Mude a situação da sua família, mude a situação da sua casa, mude a situação do seu, aonde você mora, né? Porque quando os discípulos eles estavam no barco, né? Jesus, ele acordou e Jesus ficou muito chateado com os discípulos. Por quê? Porque Jesus queria que os discípulos tivessem aquela coragem e o ensinamento que o próprio Jesus deu para repreender a tempestade. Jesus não ficou chateado por causa da tempestade, não. Jesus ficou chateado porque os discípulos já sabiam, tinha conhecimento, tinha instrução suficiente para poder mandar a tempestade se acalmar. E Jesus falou: olha, por que vocês estão dormindo, né? Vocês dormem e aí fica difícil. Mas é interessante que Jesus ele fala para todos nós e que essa é uma coisa que você pode movimentar. A fé é movimento, a fé é atitude, a fé é ação, a fé ela quer um posicionamento, né? Uma atitude, uma ação por parte de nossas vidas. A fé, um abraço ao nosso pastor Rivailson. A fé ela requer uma ação, um movimento de nossas vidas. Então Jesus ele não ficou triste com os discípulos, não foi porque a tempestade estava ali. Jesus ficou triste com os discípulos porque os discípulos não repreenderam a tempestade. Muitas das vezes tem situações que vêm em nossas vidas que nós precisamos repreender a tempestade, declarar sobre a tempestade, né? Nós devemos dizer à tempestade: aquieta-te, em nome de Jesus. É um problema na sua vida, é um problema na sua casa, é um problema no seu relacionamento, é um problema na sua empresa, é um problema com você mesmo, né? Você precisa repreender, você precisa declarar, usar a sua arma. A sua boca é uma arma letal e fatal contra as trevas, né? E a igreja ela está aqui, a igreja ela proclama essa verdade, né? Então a família tem que ter alguém na família para se posicionar. Tem que ter alguém na família para se posicionar, né? O pai, ou a mãe, ou o filho, ou o sobrinho, ou alguém precisa se posicionar na família. Alguém precisa se posicionar na cidade, né? Para declarar os reinos de Deus, declarar a palavra de Deus. Nada muda, gente. Nada muda se nada mudar, nada mudará, né? Então se Débora não se levantasse, Israel estaria sucumbida. Se Davi não se levantasse, Israel estaria sucumbido. Então perceba que Deus ele necessita de pessoas. Deus precisa de pessoas para poder fazer as coisas acontecerem. E declaramos, gente, a nossa boca, lembre-se, a sua boca é uma arma poderosa. A sua boca, de forma certa, é uma arma poderosíssima contra as trevas. Agora, o problema é que as pessoas só querem usar a boca para murmurar, né? E para poder não fazer aquilo que a Bíblia manda, né? Agora, eu creio em duas coisas. Eu creio que no poder da palavra e no poder da fé. No poder da palavra e no poder da fé. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se você começa a pregar, comece pregando sozinho, comece adorando sozinho, comece buscando a Deus sozinho, e Deus vai fazer com que você cresça, gente. Porque Deus não se preocupa com quantidade. Quantidade é boa. Quanto maior o número de gente servindo a Deus, isso é incontestável, é maravilhoso. Mas Deus não procura quantidade, Deus procura qualidade. Né? Quanto mais igrejas cheias, melhor. Agora perceba que Deus está à busca do pequeno fiel. Né? Deus está em busca do pequeno fiel. Então, esse é o propósito de Deus, esse é o fato, né? Que Deus vai elevar você a ter uma vida, uma experiência com Ele maravilhosa, uma experiência de comunhão, uma experiência de vitória, né? E o rabudo, né, o diabo vai ter que sair da sua vida, da sua casa. Expulse ele em nome de Jesus. Use sua boca, declare em nome de Jesus: eu abençoo minha casa, eu profetizo sobre a minha casa é um lugar de bênção, em nome de Jesus. Todo espírito de fofoca, de briga, de mentira, de prostituição, de confusão, enfim, todo espírito maligno tem que ser retirado no nome de Jesus. A Bíblia fala que se expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado sobre vós o reino dos céus. E o reino dos céus é proclamado por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Espero que essa mensagem venha abençoar alguém que vai ouvir, né? Tanto no Instagram, pode ser algumas pessoas aqui, e também no YouTube, né? Mas não vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo no YouTube. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.